Casinhas! Casinhas, estás pronto? Eu acho que está. Olá, Casinhas. Olá, bom dia. Bem-vindo e obrigada por teres aceitado o convite para participares no documentário desta estrela. Eu é que agradeço o convite e vamos a isto. Vamos a isto. Casinhas, o famoso Casinhas. Nunca deves ter ouvido tantas vezes o teu nome pronunciado como naquele dia. Pois não. Com tanta gente a chamar-me. Está tanta gente, mais estou o megafone. Não, sim, mas era várias pessoas, não é? Depois foi giro o decorrer do dia, várias pessoas. Tu é que és o Casinhas, é o Casinhas. Estava lá com o megafone. Casinhas, estás pronto? Epá, eu estou. E a história é essa. Como é que tu soubeste desta iniciativa? Olha, isto foi um convite do Jorge. Disse que havia um projeto, queriam fazer uma homenagem ao Zé Pedro, queriam juntar pessoas no estádio. É lá. E temos gente para isso. Se não temos, a gente tem que andar para a frente e tal. Sim senhora, então vá, vamos embora. Entretanto, Mas tu já sabias quantos é que estavam? Não sabia. Como fã, nós gostamos vamos embora. Iniciativas é o que a gente quer. E quando me contaram mais ou menos o que é que ia ser, eu fiquei assim, o que é que são os outros? Porque isto foi assim, deixa-me explicar do início. Lá, quando foi a gravação do vídeo, havia o que eles chamaram um chefe de naipe, ou seja, alguém que liderasse as secções rítmicas, solo e voz. E eu fui convidado para ser o chefe de naipe das baterias. Pronto. Não sei se devo dizer, acho que devo dizer que toco numa banda de tributo a chutes. Pronto. Por causa disso, se calhar, a facilidade para. Ajuda-nos e tal. Mas fiquei naquela expectativa, como é que será este desafio? E marcámos o ensaio com todos os chefes de naipe e então, assim, limámos umas arestas, assim, quando chegámos lá, ver no estádio, começa a chegar as pessoas e agora, como é que isto vai ser? Porque já há vídeos na net, noutros países que já fizeram coisas idênticas a outros artistas, só porque há uma coisa, nós estamos a fazer aos nossos artistas, a responsabilidade é maior. E neste caso, também parte de dedicatória ao Zé Pedro, torna a responsabilidade ainda maior. Alguma vez pensaste que por esse motivo, porque em Portugal, no fundo, lá está, é o único em Portugal até agora, e ninguém está habituado em Portugal a assistir a um evento desta grandeza e natureza. Duvidaste em algum momento que fosse possível isto acontecer? Basta ver os concertos do Chutes e Pontapés. Os fãs, as 4 gerações vão ver os concertos. Mal ou bem tinha que se fazer, nem que tivesse a chover torrencialmente. E depois começou a chegar malta, começamos a orientar quem estava a organizar. Aliás, foi uma grande equipa, toda a gente teve de parabéns. Se calhar poderia haver mais tempo, ficavam as coisas mais limadas, mais profissionais, digamos assim. Mas não, se calhar foi mais puro. As pessoas sentaram-se, alinhámos os músicos, tal, toda a gente, tudo, casinha, pronto, pau! E foi a bombar. Fizemos 2 ou 3 takes para quem não sabe, fica a saber, e que não é logo à primeira, tem que haver, com tanta gente que nunca se viu na vida. Se calhar uns viram-se pelo Facebook, talvez naquela banda, porque depois foi o outro lado. A família chutólica, certo? A famosa família chutólica. Porque eles fazem isso, juntar as pessoas. E tu estás habituado, tu como músico, estás habituado a estar no palco e a ver uma multidão à tua frente. E qual foi a sensação de estares a tocar com tantos músicos contigo? É fabuloso porque é um partilhado de experiências. Há uns que tocam profissionalmente, outros por carolice, outros nunca tocaram, deram o seu contributo, levaram uma bateria, inclusive eu estive a tocar à frente com o Vicente, certo? Um miúdo pequenino, e achei piada, tanto que eu não gosto, como baterista nós estamos sempre lá atrás. Eu às vezes até digo, eu não preciso que me vejam, preciso que me sintam, a música, certo? E naquele caso, eu estava-me assim... Foi ao contrário. Não, porque o pessoal estava todo atrás de mim. Eu olhava para trás e vi uma fila de bateristas até, sei lá, até mais não.
E estava ali um bocado desconfortável, porque assim, independentemente de saber bem ao ego, epá, estamos ali todos com uma coisa e eu parece que estava ali, eu é que sou o chefe. Não. E então apareceu o Vicente e disse, mete um miúdo aqui ao pé de mim e ficámos uma dupla infernal. E encontrares uma criança assim tão jovem já a tocar e ainda por cima chutes, o que é que achaste? Vamos de encontro ao que eu disse há bocado. Tão novo e já tem o bicho. É incutido porque... 4 gerações estiveram lá. Exatamente. Ou seja, ainda por cima participou no evento. Ele não sabia tocar, estava ali, mas tinha vivacidade. E isso demonstra que até a própria educação dos pais, musicalmente, não estou a dizer que seja, naquele caso foi o chutes, mas não é só por música, os telemóveis, aquela coisa, não vale a pena estar aqui a alongar mais disso. E o gosto pela música estava ali, estava a curtir. Olha, isso leva-me exatamente à próxima pergunta que eu te ia fazer. Era sobre o que é que tu achas sobre este tipo de iniciativas em Portugal, para os portugueses, para as bandas portuguesas, para os fãs, pedagogicamente, o que é que tu achas sobre isto? Eu acho que devia de haver mais, e não só chutes, pronto, neste caso é chutes, então mas vamos aos 2000. Siga, ou mais? Já? Agora? Já hoje. Não, sério, acho que várias bandas, que nós temos outras bandas de grande qualidade, neste caso tanto a própria chutes, não é? Mas há outras bandas que também merecem ou têm que ter o mesmo tipo de oportunidades e fica giro, porque é assim, isto é cultura, isto é a nossa história e estas coisas é que marcam a nossa vida. Eu assim, o Vicente vai dizer mais tarde, eu estive lá, certo? E lembras-te de algum episódio insólito que tenha acontecido? Não só, porque muitos aconteceram. Sim, aconteceram. Pelo menos hoje. Olha, o insólito é que foi montar as baterias. Foi porque assim, é o maior instrumento de uma banda, certo? Enquanto as guitarristas, encostam-se ali e dá logo, dá a bateria, meter aquilo tudo e tocar tudo ao mesmo tempo, e depois aquilo tinha que estar certinho. Isso para mim, e depois é assim, havia um metrónomo e a gente tinha que seguir, aliás, eu tinha que seguir, eles depois iam atrás de mim, só depois aquilo tinha que bater certo, percebes? Aquilo depois havia uns delays, estavam a tum-tum, e depois eu tum-tum. E aquilo para estar na gravação tinha que estar tudo como deve ser, e porque falas de baterias, falas dos outros, neste caso estou a falar na nossa secção. Isso foi o elemento mais desafiante. O outro foi as imperiais que se viu naquela tarde. Ainda pensei que fazias bifanas, mas não, porque o calor, a bifana não faz efeito. Sim, mas foi um dia inteiro, portanto, fome também havia. Foi giro, foi conhecer novas pessoas, percebes? E pessoas que, no meu caso, que tenho Facebook, Instagram, tu é que és o Pizinho, ou seja, daí já a gente, afinal há mais pessoas que me conhecem, percebes? A gente nunca conhece ninguém. E todos vivemos num quintal, percebes? Pronto, e foi isso. Deixa-me que te diga que eu achei, eu assisti uma cena a tua e fiquei particularmente bem impressionada. Achei um gesto lindíssimo da tua parte. Não foi só da tua parte, mas por acaso foste o primeiro para ver. Tu ajudaste os bateristas a tirar as baterias do recinto e a levar as coisas para... Claro, porque eu sinto isso na pele. É o que eu faço sempre que vou tocar. Infelizmente, não tenho roadies, percebe? São gigantes trabalhadores. Aliás, um grande agradecimento a todos os técnicos que ninguém vê e que ninguém dá, não é ninguém. Não dão o tal apreço devido, são os serventes dos músicos, é os que carregam, os burros de carga, como se costuma dizer. Mas neste caso, como somos tudo de amadores, tínhamos que ser uns para os outros. Aliás, estávamos ali só com um sentido. E tanto não só nas baterias, como amplificadores, guitarras, foi espetacular. Uma fila humana, tudo, porque assim, quanto mais rápido aquilo se despachasse, a nível de montar, mais tínhamos tempo para gozar o dia, foi espetacular. E uma palavra para a família Xisbento? Para sempre. Não foi uma, foram duas. Obrigada, Casinhas. Obrigado, eu. Muito obrigada. E pronto, corre tudo bem. Foram de facto muito os músicos que estiveram presentes no estádio do Pragal, mas todos eles tiveram o seu professor. Olá, Gabriel.
Olá, Ana. Bem-vindo, muito obrigada por teres aceito o convite para participares no documentário dos Obrigado. Chutes Mil. Grande maluqueira. Uma grande maluqueira, sim, do início ao fim. O que é que te fez entrar nos Chutes Mil e, além de entrares como, obviamente, um fã e músico, acrescentares ainda à tua participação uma função extremamente importante? Extremamente importante, que não foi procurada por mim, foi designada pelo Pedro Brazão, Voluntário à força. um voluntário à força, porque inicialmente a primeira reunião que eu entro foi apenas com base de curiosidade e saber o que é que ia acontecer. E eu levanto algumas questões técnicas relacionadas com o evento e o Pedro Brazão deve ter achado alguma curiosidade e graça e então disse: tu vais ser o líder dos baixistas. Claro que me assustou bastante e inicialmente disse que não recusei, mas pus ali muitos entraves porque nunca tinha feito nada do género, nem nada parecido. Também nada do género, nem parecido que tinha ainda acontecido em Portugal. Nunca. Farias de novo? Faria de novo, sim, faria de novo. Se bem que noutros moldes, porque reconheço agora as coisas que falharam, não é? E que iríamos tentar não falhar. Melhorar. Exato. Qual foi a parte mais complicada para ti? A parte mais complicada para mim foi a parte de conseguir captar o som de todos os músicos que iam tocar no evento. Como é que nós íamos conseguir pôr cerca de 100 baixos, cerca de 500 guitarras e cerca de 200 baterias. Perceber como é que tecnicamente seria possível funcionar Exatamente. com essa dimensão. Claro. E como músico, sem ser a liderar os baixos, tive uma certa responsabilidade muito grande, mas como músico, qual foi a tua dificuldade no dia em que, juntamente com todos os outros músicos, sentiste realmente misturado no meio de toda aquela multidão e sentiste como mais um? Ou sentiste aí também a responsabilidade da função que estava a desempenhar? Senti a responsabilidade, obviamente, porque não queria que as coisas falhassem da minha parte. Em relação à parte dos baixistas que foram lá tocar, nós tínhamos recebido todos um vídeo dos baixistas que eles enviaram para a plataforma. E eu fiquei com uma ideia mais ou menos do que é que eu poderia contar com cada um deles. Fizeste um casting? Fiz um casting, fizemos todos um casting. E a verdade é que é assim, eu apenas pude confiar no trabalho que eles tinham feito em casa, porque nós nunca, em dada altura, ensaiámos para irmos gravar a música, não é? E a dada altura, quando começámos todos a tocar ao mesmo tempo, foi aí que eu percebi que, ok, toda a gente fez o trabalho de casa, porque a partir do momento que tocámos a primeira música, aquilo saiu como se tivéssemos ensaiado, como se tivéssemos andado a ensaiar há coisa de meses. Foi incrível. Quando foste à televisão várias vezes para a promoção e a divulgação do evento, certo? Nessa altura sentiste que, por exemplo, a participação na RTP tocar ao vivo um tema que seria, de uma certa forma, uma motivação para todos os outros inscritos? A ideia era essa também, promoção. O que nós queríamos era as pessoas a virem estar connosco para homenagearmos os Chutes. Esse era o principal objetivo. E, portanto, a oportunidade de irmos tocar na RTP seria mais uma para podermos trazer mais pessoas. Em poucas palavras, o que foi para ti, mas Chutes Mil? Em poucas palavras, alegria, gratidão e emoção. Sim, muita emoção. Obrigada, Isabel. Obrigado, Luana. Não importa o tamanho da plateia, fazemos sempre um bom trabalho. Este é o slogan da VS Management. Olá, Wanda. Olá, bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Imaginaram algum dia trabalhar com uma plateia, já que não importa o tamanho da plateia, com esta plateia desta dimensão, como foi a do Chutes Mil? Não teve tanto a ver com a plateia, teve a ver com tudo o que teve inerente ao evento. Nunca pensámos mesmo. Foi um desafio que nós aceitámos um bocadinho às escuras,
sem ter noção daquilo que ia ser. Se tivéssemos, acharíamos que não éramos capazes. Não sabíamos, aconteceu e foi espetacular. Foi espetacular para nós e para toda a gente que esteve presente. A reação ao convite foi de surpresa, mas são representantes de um estilo musical completamente diferente. Sim. De facto. Mas como é que foi a reação ao convite quando disseram Wanda, Kátia, querem participar? Vamos, o que é que vocês são malucos? Não, o meu irmão, o Raul Salgueiro, que já estava no projeto, já me tinha falado dele várias vezes e eu tinha sempre dito que não, porque não era a minha praia. Mas depois ele pediu um café com o Pedro Brazão e quando falámos com o Pedro Brazão e ouvimos o sonho dele, apaixonámos pelo sonho dele e a partir daí foi, olha, siga, seja o que Deus quiser. Encontraram muitos obstáculos? Sim, nós nunca tínhamos feito uma produção executiva e portanto havia coisas, foi espetacular porque na realidade foi um curso intensivo. Foi. E nós aprendemos imenso. Agora, naturalmente, quem não sabe é como quem não vê, e portanto tivemos uma série de obstáculos naturais, sobretudo de quem não tinha noção do que era necessário. Mas tivemos sorte também com as pessoas que fomos encontrando e as coisas correram muito bem e o resultado final fala pelas dificuldades, mas sim, um bocadinho por aí. Qual foi assim, o obstáculo, o episódio, o obstáculo no sentido de adversidade, que obviamente contornado, mais insólito que encontraram? A licença da polícia. Da polícia? Sim. Complicado. Nós não fazíamos ideia que se tinha que pagar. E não tínhamos ideia, na realidade não tínhamos ideia. Pronto. E então fomos airosamente à esquadra de polícia da Almada e diziam à Cátia cá fora, pagar não. Bom, chegámos lá dentro e nem vou dizer o valor, eles nos propuseram e propuseram-nos um número de polícias para ser que nós devíamos fazer montar com o Pronto, que era do rock e pronto. E depois disso, explicámos como deve ser, acabámos por ter uma escolta policial muito engraçada porque tivemos para aí 6 ou 7 que foram pagos e tivemos muitos que foram porque se interessaram pelo projeto, que foram voluntariamente e muitos que foram depois para houve um que foi tocado. Um polícia que foi tocado. Portanto, foi assim a coisa mais insólita e mais cómica. Teve a ver muito com a nossa ingenuidade. Em poucas palavras, foi olha, foi assim uma atividade total. Foi conhecer um grupo de pessoas que emocionalmente não se ganhar absolutamente nada, foram extraordinariamente profissionais. E foi a primeira vez que nós sentimos o reconhecimento brutal que nós temos. Depois disso, graças a Deus, nós temos tido vários eventos que também nos proporcionam muita alegria e muita realização profissional e pessoal, mas o Chutes ficará para sempre como um marco da nossa história, até porque, como tu disseste, saímos para fora de pé daquilo que era o nosso habitual. E fica para sempre na nossa história. Obrigada. Obrigada, eu. Está bem? Aqui está ele, o representante, o lead das guitarras rítmicas. Olá, Gabriel, bem-vindo, muito obrigada por teres aceito o convite para comentar o Chutes Mil. Como é que tu entraste para este projeto? Como é que tu chegaste a esta... Como é que eu cheguei ao projeto? Esta coisa leva. Então, vamos lá recordar. Então, 2017, dezembro, mais coisa, menos coisa. Não, aqui isto começa em novembro. Viste um anúncio no jornal? Não. Isto começa mesmo, eu lembro perfeitamente, no dia, infelizmente o Zé Pedro faleceu, e começa tudo aí. Esse dia foi um dia bastante trágico para mim, por outras questões pessoais, e houve ali qualquer coisa que bateu. Passado poucas semanas, um grande amigo meu, Gabriel, um grande amigo, que ainda hoje, né? Ele falou, olha pá, está aí um movimento de Facebook na altura, Hangout, já nem me lembro muito bem, havia um movimento da net, pá, bora lá ver o que é, não sei. Convidou-me para aquilo e eu comecei a participar em reuniões. Isto
em dezembro de 2017. Sim. E começámos a reunir, houve ali uma série de pessoas, pessoal super interessado, imensa gente de volta daquelas reuniões. Rapidamente, depois chegamos a janeiro, fevereiro, em que eu conheço, há uma reunião física na Taberna Ibérica em Lisboa, com o Pedro, com o Luís, com o Gabriel também, o Jorge Costa não pôde estar porque não estava nos Estados Unidos nesse dia, com o Varela, com o Diogo Varela, estávamos para aí uns 6 e foi a primeira vez que vimos aquilo realmente a mexer. Foi mais ou menos assim que o projeto começa e começamos com uma série de ideias. A tua entrada foi através de um convite direto? Não, foi mesmo o Gabriel que também estava... Não foi Cunha. Aquilo fomos todos nós também, ninguém eu conhecia o Gabriel, não conhecia mais ninguém. E o projeto acaba por surgir todo ele de voluntários e de pessoas. Ao início havia reuniões com muitas pessoas e essas pessoas foram desaparecendo. E porquê? Porque muitas dessas pessoas também tinham um vínculo ou tinham uma ligação profissional. Isso fez com que houve pessoas que depois acabassem por desaparecer porque tinham outros compromissos. Perfeitamente, eu sou amador, o Gabriel era amador, todos nós, o Jorge, e foram essas pessoas que depois na prática acabaram por levar o projeto até uma fase mais final, em que depois aí apareceu mais uma profissionalização, depois podemos falar mais à frente, não sei se tem oportunidade, em que aparece a banda, a Cátia, o Raul, o RF, em que todos aqueles que realmente era mesmo preciso, porque nós não éramos capazes. Olha, tu lembras-te de algum episódio caricato em concreto que tenha acontecido? Caricato? Não sei. Sólido em caricato. Eu penso num episódio, e esse é muito importante, eu lembro das datas porque foi no dia em que há ali uma questão em que nós realmente pensamos, isto se calhar, como é que nós vamos fazer isto? Isto porque eu dou assim um contexto muito rápido. Tinha havido um convite para nós irmos à RTP. Da minha amiga Tânia, ela perguntou mesmo assim, olha, eu quero ir cá, e aquilo foi atrasando durante o mês de junho, e no dia 10 de junho, eu disse 10 de julho, no dia 10 de junho, no dia 10 de junho, nós tivemos lá as assinaturas do livro com a Lena, a mãe do Zé, e nós percebemos que, como é que nós vamos fazer isto? Porque entretanto houve ali muitas alterações, o Pedro, que era o maestro anterior, acaba por sair, o Luís também saiu, e estamos nós os três, eu, o Gabriel e o Pedro, a pensarmos, entraram em pânico. Como é que nós não em pânico, o Pedro nunca perdeu a calma, o Pedro disse, olha, vou-vos pagar aqui umas cervejas, nós os três fomos pagar uma cerveja, e pensámos, agora não vou dizer geneiras, também estamos aqui numa entrevista, como é que nós vamos fazer isso? Nós saímos dali, ligámos ao Jorge, a conversa acabou assim um bocado emocionada e assim em choro entre todos, e precisávamos mesmo da ajuda do Jorge, porque o Jorge, sendo um amador, era a pessoa que realmente percebe do assunto e a pessoa que percebe no assunto e que realmente nos conseguia dar ali uma mão e outra ajuda. E isso acabou por ser esse episódio que há ali uma coisa muito importante. Nós pensamos, como é que isto vai acontecer? E foi a partir daí, isso daí depois foi importante, houve o clique, depois conhecemos uma série de pessoas que foram à RTP connosco e isso foi super importante para depois o projeto avançar. E como é que foi ver o vídeo final? Lembro-me também perfeitamente da data. Não sei porque eu lembro, foi quando o Gabriel fez anos, faz anos a... Tu és bom com datas. Sim, faz em agosto. Sim, lembro perfeitamente em agosto, em que o Pedro envia aquele ainda para o Gabriel, a dizer, olha, isto é tipo um presente de anos, depois o vídeo só sai um bocadinho mais tarde, porque nós tentámos atrasar ali um bocadinho. O vídeo... Foi giro ver o vídeo, mas o dia que não tem explicação, o dia foi indescritível, e ver as emoções, acima de tudo foram emoções, o que se viveu ali foram emoções. E depois, um dia mais tarde, eu acho que foi um ano mais tarde, que nós nos reunimos ali no restaurante ao pé do Capitólio, em que o RF disse uma coisa muito interessante, é assim, isto foi muito importante para quem esteve lá. E porquê? Porque aquilo foram emoções, na prática foram emoções que se viveram. E ver o vídeo foi muito foi relembrar, mas viver o dia, presenciar o dia que não tens. Voltavas a fazê-los? Claro que sim, voltava a fazer. Em poucas palavras, Gabriel, o que é que foi os chutes no
eu acabei de dizer isso, foram emoções, foi o acreditar, foi uma homenagem que eu sabia que tinha que fazer ao Zé e outra pessoa, e tinha que o fazer, e foi algo que nós conseguimos, nós com poucas posses, com poucas coisas, foi um acreditar em que as pessoas, acho que acaba por ser uma mensagem, as pessoas com pouco conseguem fazer muito. Nós não nos conhecíamos, quando fomos à RTP o que acontece, a Tânia pergunta olha, as pessoas nem sabiam os nomes umas das outras, aquilo foi uma maluqueira, uma maluquice, foi mesmo completamente loucos, e foi um bocadinho isso, nós conseguimos fazer as coisas se acreditarmos até ao fim. É quase uma omelete sem ovos, não é? Sim, mas tínhamos paixão mas e tínhamos... Mas uma coisa gourmet, mesmo assim. Sim. Ok. Obrigada, Gabriel. Nada, obrigado eu. Obrigado. Olá, Cátia, bem-vinda. Olá, Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Alguma vez imaginaram trabalhar com uma plateia tão grande como esta foi o Chutes Mil e com um género musical tão diferente do que estão acostumados a trabalhar? Não, nunca imaginei. A plateia, neste caso, o número maior até era o número de artistas em palco. Exatamente. Nem tanta plateia. Mas não foi uma coisa que eu tivesse idealizado alguma vez na minha carreira profissional. Foi um desafio que me foi proposto e que foi aceito de imediato, precisamente porque iríamos sair da nossa zona de conforto, que era o fado, presencialmente, e concertos à porta fechada e à bilheteira. Então, a reação como é que foi? Foi tipo um choque, vocês estão malucos? A reação inicial foi de surpresa, confesso, mas boa. Pelo desafio, por tudo que estava inerente à organização e até mesmo pelo curto espaço de tempo que foi, desde que o desafio nos foi apresentado até à data de realização do evento, que foi mesmo muito curto. E tudo isso foi assim uma adrenalina, mas boa, mas muito boa. Achas que a pressão dessa questão temporal, por estar tão em cima do acontecimento, vos ajudou no fundo a superar o cálculo que tinham havido alguns obstáculos, algumas coisas complicadas? Alguns desafios. Eu acho que sim. Acho que se por um lado trabalhar num curto espaço de tempo e com prazos limitados pode ser um handicap, por outro lado também pode jogar no nosso favor. Neste caso, eu acho que jogou efetivamente a nosso favor, porque nós tínhamos que tomar decisões rápidas e não hesitámos. Não nos deu tempo para pensar muito, para hesitar. Vamos lá, nós tínhamos as coisas à nossa frente, tínhamos que tomar decisões e tomávamos. E de facto no dia estava tudo pronto e correu muito bem. Portanto, eu acho efetivamente que o curto espaço de tempo que tivemos de planeamento foi um fator-chave de sucesso. Acho que sim. Qual foi o episódio assim, mais insólito que se depararam ao longo do todo o processo? Olha, na parte da produção tivemos coisas engraçadas. Nós tivemos um episódio muito engraçado em que eu e a banda fomos reunir com a PSP porque pedimos segurança para o local. E fomos completamente de coração aberto para explicar o que ia acontecer, sem nunca pormos em causa a segurança efetiva das pessoas que iam estar lá, mas como envolvia muita gente, se calhar era necessário, até em termos de trânsito, para organizar o estacionamento dos carros e enfim. E quando fomos lá à reunião com a PSP, fomos recebidas com aquela distância e aquela dureza típica de uma autoridade. E eu e a Wanda, com a nossa simplicidade, que não escondemos, conseguimos dar-lhes a volta e tornaram-se nossos amigos, e no dia do evento foram, não só como profissionais, mas como público para assistir, e foi muito divertido, foi sentir que tínhamos ali aquelas pessoas a trabalhar connosco,
para nós, mas que também estavam a divertir-se e que estavam a gostar imenso do que estavam a assistir e de todo o evento. Eu acho que é uma recordação que nos vai ficar. Uma entre muitas, esta foi uma que agora me ocorreu, mas tivemos imensas, sim. Em poucas palavras, não foi por foi um dia único, foi um dia de muita emoção. Foi a concretização de um sonho que não começou por ser meu, foi um sonho que eu abracei de outros, mas que no próprio dia senti, de facto, está tudo a convergir a nosso favor, porque ali ao mínimo ensaio a coisa saiu logo bem, e a emoção de todos os participantes e a colaboração de todas as pessoas foi efetivamente um dia marcante. Eu trouxe do evento Chutes Mil pessoas muito humanas, pessoas que nos agradeceram imenso o nosso trabalho, que não tiveram vergonha de elogiar, que nos abraçaram, que se emocionaram, e isso foi uma coisa que eu não esperava, sou franca, não esperava. Esta parte emocional do rock, esta parte amiga, humana, foi uma coisa que me sensibilizou e ultrapassou todas as minhas expectativas. Obrigada, Cátia. Obrigada, Ana. Muito obrigada. E chegamos a mais uma das pessoas que teve um papel fundamental numa altura em que os Chutes Mil estavam a precisar de um grande impulso para angariar mais fãs, mais inscrições, para chegarmos aos 1000 e quem sabe até ultrapassar este número. E para isso temos aqui o Fernando Alvim. Olá, muito contente por ter ajudado de algum modo para que esse número aumentasse. Muito obrigada por teres aceitado e por estares aqui. Tu tens ideia de como é que o Pedro Brazão e o Gabriel Antunes, que foram os teus convidados do programa, tens ideia de como é que eles chegaram a ti ou tu a eles? Não faço ideia nenhuma, mas normalmente havia um processo que é o de sempre. Nós estamos atentos àquilo que as pessoas vão fazendo, as novidades, quando nos parece uma ideia mais diferenciadora e original. E com exatidão, eu não sei precisar o período, o dia, como é que isto aconteceu. Mas estou a imaginar como é que terá sido esse processo. E esta ideia é uma ideia muito, muito arrojada, que já vi com outras bandas, nomeadamente os Foo Fighters, e eu acho que é ótimo, estou doido por ver como é que isto ficou. Queres ver só um bocadinho do que é que foi o programa, portanto, onde tu os entrevistaste? Se posso ver, estou só um bocadinho. Só um bocadinho. Ora, sejam bem-vindos a este programa. Temos variedíssimas pessoas aqui, são rapazes, é certo, precisava ter aqui uma rapariga ou outra, não foi possível, mas estes rapazes que aqui estão fazem coisas. Temos aqui uma pessoa que praticamente vê bastante mal, vês muito mal, não vês? João Paulo bem. Isso é uma boa resposta, caramba. Cá está, são o Pedro Brazão e o Gabriel Antunes. O Gabriel é músico. Pedro, tu és organizador dos Chutes Mil, mas eu gosto muito da tua história da visão. Tu chegaste a ser sargento do Exército Português, mas não com essa visão agora. Estava-se a deteriorar na altura. Como é que descobriste? Sim, estou a imaginar vai ser uma conversa assim. Agora já me lembro disto. Agora já me lembro do Pedro Brazão. Disseram, ok, tem aqui um problema estranho. Mas é muito curioso quando estás a fazer um programa, tentas adivinhar como é que é a personalidade do teu convidado, como é que ele é, o que podes dali retirar, não é? E eu agora olho para ele e vejo que é uma pessoa de fácil trato. Outras capacidades. Tens é que parar. Tive a sorte de... É só, Pronto, já está. Mas tiveste noção da grandeza do que seria o projeto, juntar 1000 músicos num estádio para gravar um videoclipe.
sobretudo da ambição, não é? É um projeto muito ambicioso e nada fácil de concretizar. Portanto, desde logo se percebe que aqui tem que haver muito trabalho, sobretudo na promoção, na integração das pessoas todas que possam vir a participar nisto. Isto afinal vai ser quando? O quê? A junção. A junção foi no dia 7 de julho de 2018. Ok, mas eu nunca a vi. É natural, porque, embora esteja disponível nas redes, mas acabou por não se dar muito ênfase, porque a ideia era ter juntado os chutes e pontapés em peso e ter mostrado o videoclipe. E por desencontros, porque foi uma altura em que eles estavam com muitos concertos agendados, não foi possível. E então acabámos por partilhar apenas entre os fãs, porque entretanto... Okay. Mas quantos músicos é que ali tiveram? Em campo acabaram por estar 600 e qualquer coisa. Assim é ótimo. Sim, mas inscrições houve 3.000 e tal. Mas depois apareceram só 600 e tal. Sim, porque, pronto, como disseste muito bem, foi um processo muito complicado, complexo e moroso. Houve contratempos, como em todos os grandes projetos. E houve ali um compasso de tempo de espera que as coisas pararam e quando recomeçou aí sim tudo começou a andar, mas houve algumas pessoas que entretanto deixaram de estar presentes, inclusivamente alguns inscritos que acharam que já não era possível, porque pronto, nós acreditávamos no projeto, e digo nós porque eu própria também estava, eu era ali das vozes, mas era difícil explicar e passar para o restante público que isto era uma ideia possível e concretizável, portanto. E nesse aspecto o Fernando Alvim, o programa é o Alvim, foi um enorme impulso, e os Chutes 1000 muito te agradecem por teres dado a oportunidade, tua produção, obviamente. Obrigado, é assim, não, como direi, eu nem sequer sei o resultado, não é? Portanto, eu quero ver as imagens na prática. E vamos ver já. Eu vou só fechar este, eu até acho que ficou no... este coisinho. Ora, vamos cá, porque eu acho que gravei até para mostrar ao Calu, porque ele também ainda não tinha visto todos. Então ele pessoa? Ele já tinha visto, mas de recordar ficou muito emocionante. Mas vamos então... Chega! Casinhas! Ó, Casinhas! Vamos lá!
as guitarras. Olha, ficou muito giro. Imaginavas que teria sido possível? Sim, imaginava depois dele ter falado, não sabia que o resultado tinha sido este, mas acho que o resultado foi muito positivo. Acho ótimo que as pessoas sonhem e que, mais do que sonharem, que concretizem, não é? Que realizem. Acho que ideias temos todos. Agora, a realização dessas mesmas ideias é por vezes é difícil. E esta ideia era muito complexa. E aí está o resultado. Acho que ficou ótimo. Faltam mais iniciativas destas em Portugal ou não? Acho que sim, tudo que seja original e fora da caixa eu sou muito adepto, não é? Portanto, isto é uma ideia muito interessante e para uma banda que merece em absoluto e que é icónica, e ainda bem que escolheram uma canção que tem tanto a ver com o Zé Pedro, que era meu amigo e que será sempre uma pessoa que será lembrada pelos melhores motivos, que é pela forma como ele se entregava às pessoas que o rodeavam. E é engraçado que, mais até do que musicalmente, o Zé Pedro fica na memória das pessoas pela forma como ele era, não é? E acho que não vai ser fácil haver um sucessor do Zé Pedro. Tu no episódio em que os recebeste no tal 110 eu repito para ver se tu depois entretanto vais ver, claro. Mas eu por acaso no e-mail que enviei à produção está lá escrito. Tu contas uma história, a história em que o Zé Pedro realizou um sonho, que foi conhecer alguém dos Rolling Stones, que vieram cá, sim, e portanto iam reunir com João Pedro Paes, essa história. Exatamente, e com a Ana Moura e com o João Pedro Paes, sabendo desse sonho do Zé, e que ele no final disse que concretizem o sonho e amanhã se calhar eles nem sequer se vão lembrar de mim. E o Pedro Brandão respondeu-te que mas ele lembrava-se de quem falava com ele. Sim. Isso é uma história. É uma história incrível. É uma história incrível com esse desfecho. Mas como é que tu soubeste dessa história? Porque o Zé Pedro me contou. E porque o Zé Pedro também contou essa história no Grand True Tales. E essa história está no YouTube, inclusivamente. E é ótima, porque ele conta com pormenor. Há uma coisa que o Zé Pedro também tinha, que era um extraordinário contador de histórias. Ele contava muito bem cada história, com pormenores, com subtilezas várias. E essa história é realmente o final. O final é incrível. É ele a dizer: pá, já viste, Zé Pedro? Porque é o João Pedro Paes que diz isso, não é? Já viste, Zé Pedro? Uma noite que fica memorável para nós e eles amanhã nem se lembram, não é? E sim, tem a ver com isso. E esse final é ótimo. Participavas numa iniciativa destas? Participava, claro. Não sei como. Eu não sei tocar nada, portanto. Mas havia muitos voluntários, assistentes, produção e tudo. Isto foi o não se vê para trás, mas haviam bifanas e haviam uma cerveja feita de propósito. Então sabia bifanas e cerveja, mais depressa me conquistariam, não é? Mas pronto, agora já passou e acho que o resultado final é muito fixe. Se convocarmos 2000, vais? Podemos te convidar? Com Vaquem, claro. Eu vou fazer tudo para estar presente. Ok. Obrigada, Fernando, pela tua disponibilidade e, sobretudo, por teres dado um impulso realmente muito grande e importante a este projeto, que foi a realização do sonho de muitas pessoas, que foi um dia de muitos ensaios, muitos takes e foi memorável ao ponto de hoje existir hoje uma família chamada Chutes Meus. Gosto muito. Parabéns. Obrigada.
E se houve de facto episódios insólitos, estamos perante um dos casos em pessoa, sobre um deles. Olá, Silvio. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite para participares no documentário dos Chutes Mil. Obrigado eu. É que é um privilégio para mim estar aqui com vocês, porque de facto foi um momento único. Muito obrigada. Como é que tu soubeste deste evento? Olha, foi uma coisa engraçada porque eu acho que era noite e houve alguém que entrou em contacto comigo e eu nem sabia quem é que estava ligado, não tinha o número, e perguntaram-me, és o Silvio e tal, pá, começaram a falar dos chutes de pontapés e do projeto dos Chutes Mil, e começaram-me a contar o que é que estavam a programar. Pá, achei aquilo logo interessantíssimo e fiquei logo animado para participar também. Disseram mas não achaste assim uma coisa... Estão malucos aqui? Epá, não, por acaso achei mesmo que aquilo era mesmo interessante e acabei por pensar, ainda bem que alguém se lembrou de fazer uma coisa deste género, porque é mais que merecido e para além de mais acho que é um movimento super engraçado que ia ter uma adesão muito grande. Porque há uma legião enorme de fãs e eu pensei logo, isto vai ser uma coisa muito gira e de certeza vai funcionar na plenitude. E obviamente que aceitei logo o convite também, prontamente, não achei nada estranho e achei super engraçado até. O facto do Silvio ser uma característica insólita foi porque o Silvio caiu literalmente nos estúdios da RTP para tocar ao vivo, não foi? É verdade. Esse dia também foi daqueles dias que foi mega engraçado porque foi tudo muito rápido. As datas do dia e dos horários foram marcados assim quase em cima da hora. Entretanto eu nem sequer ainda tinha a t-shirt porque estávamos ainda a arranjar uma t-shirt, vestir uma t-shirt e dizer, olha, vamos fazer isto e tal, não sei o quê. E pronto, foi um dia também muito engraçado porque no estúdio as coisas têm aquela magia, não é? E as coisas todas estavam todos focados para aquilo correr bem, havia aquele nervosismo muito engraçado, eu adoro isso, na verdade. Já tinhas tocado ao vivo num canal de televisão? Não neste sentido de canal aberto, neste sentido como foi feito, não. E obviamente que eu também estava nervoso, todos nós. Até porque aquilo foi tocado ao vivo, não é? Portanto aquilo não foi feito uma gravação e as coisas tinham, e nós não nos conhecíamos, não é? Foi uma coisa extraordinária. E eu não conhecia, pronto, já tínhamos falado por telefone, mas quer dizer, vamos tocar todos e não nos conhecemos. E obviamente que aquilo cria ali aquela expectativa, mas correu muito bem e portanto, lá está, eu acho que funciona um bocadinho com a energia de que estávamos todos para o mesmo e aquilo fluiu de uma maneira muito engraçada, correu super bem, a música saiu bem, eu lembro-me de vocês estarem também a ensaiar com o Sérgio, estarem ali a ensaiar a coisa, faz assim, faz assado, pá, e eu pensava, bem, isto, deixa lá ver como é que, mas foi muito engraçado e ficou tudo muito bem. Acho que foi até normal, porque a energia estava toda focada para o mesmo, e portanto quando é assim acho que é maravilhoso, é muito chique. Foi muito importante a tua presença e a do Sérgio também nesse dia, porque estávamos num programa de televisão para impulsionar ainda mais o número de inscrições, foi um grande passo. Sim, todos nós... Sentiste isso? Não senti porque acho que não, tenho a certeza que todas as pessoas que lá estavam, o intuito era o mesmo e não há aqui uma questão de fazer aqui alguma divisão de estatutos ou não, porque isto não tem nada, a organização, aliás, eu acho isto giríssimo mesmo por causa disso. O objetivo e a dinâmica criada dos Chutes Mil é muito purinha, pá, e é uma palavra que eu até gosto muito de utilizar, mas de facto é isso, é a pureza que está aqui. O interesse é muito genuíno, toda a gente, e sente-se isso, é uma coisa que nem sequer estamos a falar agora, mas nem sequer se fala disto de uma maneira geral quando estamos juntos, e sente-se a energia que estamos todos para o mesmo sentido. No teu caso acho que ainda se nota mais, porque tu já entraste numa fase já bastante escondida, praticamente em cima do acontecimento, e mesmo assim foste no dia 7 de julho de 2018, foste ao recinto e, embora não tenhas participado da tua bateria, fizeste questão de estar lá presente.
mais um dia daqueles que já estávamos todos muito contentes com a situação e que ia acontecer e tudo mais. Eu nesse dia tive uma série de coisas que não consegui chegar a horas com a bateria no carro e eu pensava, eu a correr de um lado para o outro, quando lá cheguei vi já tudo montado e pensei, bem, não vou montar a bateria, senão ainda vou criar aqui mais problemas de logística, mas vou ficar aqui e vou participar no que for preciso. É para cantar, bater palmas, vou ficar cá. E participei no dia sem tocar a bateria, mas fiquei ali junto à malta. E quando viste aquela massa humana toda, o que é que veio à cabeça? Foi lá está. Não me surpreendeu de alguma maneira, mas fiquei como diria, encantado, porque lá está, mais uma vez, provou-se ali que o movimento que se estava ali a fazer era uma coisa única e que acabou por unir ali as pessoas todas e é como olhasse para aquilo e pensasse, bem, o mar de gente está aqui, não veio ao pensamento de estar espantado, mas pensei, bom, ainda bem, é quase um misto, eu não consigo explicar bem o sentimento, mas é de alegria. Tal e qual, uma família. E ainda hoje mantemos o contacto, as coisas acho que foram bem organizadas. Dentro dos possíveis, não é? Porque naturalmente pode-se arranjar aqui algum defeito, porque o ser humano gosta de meter esse tipo de critério quando quer, mas aqui a questão da logística e do tempo que houve, e acho que funcionou tudo muito bem, porque era muita gente, eram muitas pessoas para se organizar e obviamente dentro do limite de tempo que houve, eu não podia ter corrido melhor. Vamos aos 2000? Vamos aos 2000. Olha que o Carlos fez um desafio, com 1 milhão. A sério? Juro. Isso era ótimo. Eu acho que até é possível. Também achas que é? Acho que é. Quer dizer, houve aqui uma escala, não é, de organização. Isto, com algum tempo, com uma logística também diferente, eu penso que é arrojado, naturalmente, mas 1 milhão, acho que não é uma coisa que seja impossível. Aliás, até porque Chutes e Pontapés acompanha uma série de gerações, se calhar... Chegaram lá 4 gerações? 4 gerações, portanto o país é pequeno, mas Chutes tem mais do que 1 milhão de fãs de certeza, portanto isso é uma questão de agilizar as coisas e eu acho que eu participaria de certeza, lá estaria, qualquer coisa que se fizesse ia sempre participar, portanto contem comigo. Uma palavra à família Chutes Meia. Olha, carinho. Acho que é a palavra que eu mais defino, porque expande-se entre nós, família Chutes, expande-se para a banda, expande-se para o envolvimento da ligação do ser humano entre a música, o convívio e a festa, e os Chutes, eu sempre olho para os Chutes e Pontapés desta maneira, gosto essencialmente dos Chutes pela alegria e pelo convívio, pela a parte cultural que é explorada, e é mágico quando eles tocam, ou quando se ouve Chutes, as pessoas parece que se transformam umas com as outras e há ali uma irmandade que quase não se consegue explicar, mas acontece. Portanto, a palavra que mais defino com todo o gosto é mesmo carinho. Acho que é o carinho que é o essencial neste grupo. Obrigada, Silvio, pelo teu. Obrigado eu. E bonito testemunho. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.